Olá, bom dia. Vamos agora dar continuidade à resolução de atividades de exercícios sobre ecologia. O foco das questões de hoje é relacionada a relações ecológicas, tá? Então, foco nos estudos. Aqui é a professora Kelly Bernardo. Sejam muito bem-vindos para essa videoaula. Vamos lá. Primeira questão, PUC São Paulo. O tucunaré, trazido da Amazônia para as lagoas de captação das usinas estabelecidas ou em construção nos rios Paraná, Tietê e Grande, adaptou-se às condições locais e serviu como elemento de controle das populações de piranhas, que ameaçavam proliferar nos reservatórios de usinas hidroelétricas de Minas Gerais e São Paulo. O mesmo tucunaré terá sua criação incrementada na barragem de Itaipu, afastando o perigo do domínio das águas do rio Paraná por cardume de piranhas. A relação tucunaré-piranha pode ser considerada como um método de controle utilizado pelo homem para. Então, vamos aqui. Vocês percebem que no próprio texto da questão, ele está falando que o tucunaré se adaptou nos locais onde as piranhas vivem e causa uma relação de controle populacional de piranhas. Então, se ele está controlando o número de indivíduos da população de piranhas, é porque ele está servindo como predador. Então, não tem para onde ir, eu só posso ir para o item E como resposta correta para essa questão. Controle biológico por predatismo. Por que, professora? Porque eu estou controlando a população de piranhas. Então, automaticamente, elas estão servindo de alimento para o tucunaré. Tá? Vamos seguir? Vamos para a questão 2. A seguir estão descritas algumas relações entre os seres vivos. Vamos lá. Número 1. A rêmora acompanha o tubarão de perto e fica presa a ele por uma ventosa. Ela aproveita os alimentos do tubarão e também a sua locomoção, mas não prejudica e nem se beneficia de seu hospedeiro. Se você percebe, o que a gente tem aqui? Assistindo a videoaula, lendo o material de aprendizagem, vocês percebem que a relação ecológica entre a rêmora e o tubarão é uma relação de comensalismo, onde a rêmora vai se alimentar de todos os restos alimentares deixados pelo tubarão. Aquela boquinha pequena do tubarão comendo e deixando a comida extravasar pela boca, a rêmora não é bobinha nem nada, vai lá e vai sugar para ela tudo aquilo que ela pode estar consumindo, tá? Todo o resto de alimento que o tubarão deixa. Uma relação bem parecida entre essa da rêmora e o tubarão é quando você trabalha com a história dos leões caçando na savana e as hienas comendo o resto que eles deixam. Tá? Relação 2. A alimentação predominante do capim. A alimentação predominante do capim é a madeira, que lhe fornece grande quantidade de celulose. Eu estou lendo capim, mas a palavra é cupim, né? Vamos de novo. A alimentação predominante do cupim, porque a pessoa está falando capim, é cupim. A alimentação predominante do cupim é a madeira, que lhe fornece grande quantidade de celulose. Entretanto, ele não possui capacidade de digeri-la. Digeri-la quem, professora? A celulose. Quem se responsabiliza pela degradação da celulose é um protozoário que vive em seu intestino. No intestino de quem, professora? Do cupim, galera. De onde não precisa sair para procurar alimento. Perceba que o cupim tem no seu intestino protozoários que estão ali não para matar o cupim, mas para auxiliar na digestão da celulose que está presente na alimentação do cupim. Então, é uma relação de mutualismo. Ambos se ajudam, porque o cupim ajuda o protozoário a se alimentar e o protozoário ajuda o cupim a digerir a celulose que ele, por si só, não seria capaz. Que relação bonita. Um exemplo bem clássico para esse exemplo de mutualismo, você poderia trabalhar com a ideia da nossa própria flora bacteriana que está lá no nosso intestino grosso, que está lá para auxiliar na digestão de compostos que o nosso trato digestório não é capaz ou não consegue, e as bactérias que estão no nosso trato intestinal fazem esse papel. É uma relação de mutualismo.
As ervas de passarinho instalam-se sobre outras plantas, retirando delas a seiva que será utilizada para a fotossíntese. Bom, nessa relação você percebe que eu tenho uma planta que está sugando de outra um material que para ela será útil para a realização de sua própria produção energética, no caso a fotossíntese. Nessa visão, eu tenho um hemiparasitismo. Professora, o que é hemiparasitismo? É o parasitismo realizado por vegetais, tá? Então, eu tenho uma planta que está sugando de outra planta nutrientes que auxiliarão a ela a realização da fotossíntese. Espertinha essa erva de passarinho, hein? 4. Nas caravelas, existe uma união estreita de indivíduos, cada um deles especializados em determinadas funções, como digestão, reprodução e defesa. Bom, quando você fala em união entre indivíduos, você está falando de uma relação intraespecífica e ela é chamada de colônia, porque são nas colônias onde eu tenho vários organismos ligados entre si, desempenhando juntos uma função para manter o grupão inteiro vivo. É a mesma coisa que você dizer, uma colônia de bactérias, uma colônia de fungos, quando eu tenho micro-organismos ou organismos que estão intimamente ligados para se manterem vivos e unidos no ecossistema em que eles habitam. Então, o item 4 funciona como colônia. 5. As orquídeas, vivendo sobre outras plantas, conseguem melhorar condições. As orquídeas, vivendo sobre plantas, conseguem melhores condições luminosas, mas nada retiram dos tecidos internos dessa planta. Veja que nessa afirmativa 5 é totalmente diferente da afirmativa 3. A erva de passarinho, ela suga da outra planta a sua seiva. No caso da orquídea, não. Ela está usando a outra planta só como suporte, para ela ficar um pouco mais alta, né, mais acima do solo, e assim poder pegar maiores condições de realizar as suas fotossínteses. Nesse caso, eu tenho um inquilinismo? Sim, mas como eu estou falando de plantas, epifitismo, tá? Que seria o inquilinismo voltado para os vegetais, tá? Epifitismo, quando uma planta sobe em outra planta e nessa relação ela só vai estar ali para adquirir condições para se manter viva sem nada sugar da planta a qual ela está morando em cima, né? Então, se vocês acompanharam todas as minhas explicações do item 1 até o item 5, perceberam que para essa questão o item correto é o item B de bola. Ok? Vamos aqui, meu povo, recapitular um pouquinho sobre os tipos de relações ecológicas para aqueles que ainda estão meio que voando um pouquinho nesse conteúdo. Existem 2 tipos de relações ecológicas. As relações harmônicas, ou que são aquelas relações positivas, onde não há prejuízo para nenhuma das espécies, e as relações desarmônicas, onde pelo menos uma espécie sai prejudicada. Essas relações harmônicas e desarmônicas, elas estão relacionadas ao tipo de relação entre as espécies, que pode ser uma relação interespecífica, quando envolve 2 indivíduos de espécies diferentes, ou intraespecíficas, quando eu tenho uma relação ecológica entre indivíduos de mesma espécie. Por exemplo, as colônias. As colônias são relações harmônicas, porque os indivíduos presentes nessa associação são beneficiados a partir dessa relação. E é uma relação intraespecífica exatamente porque envolve indivíduos de mesma espécie. Vejo aqui os exemplos de colônias. No caso da sociedade, a sociedade também é uma relação harmônica, certo? E também é
específica, porque vai envolver indivíduos de mesma espécie. Porém, diferente da colônia, nas sociedades os indivíduos vivem isoladamente, mas trabalham para manter o seu grupo estável. Por exemplo, a colmeia, né? A sociedade das abelhas, a sociedade dos cupins, a sociedade das formigas. Existe uma relação ecológica ali onde cada indivíduo é um ser individual, porém eu tenho as castas, eu tenho os níveis hierárquicos que fazem com que todos os integrantes dessa sociedade trabalhem em prol de um bem comum. Uma relação harmônica interespecífica, nós já falamos dela, no caso o mutualismo, onde eu tenho duas espécies diferentes que estão unidas entre si. Essa união ela é obrigatória. Então, no mutualismo, essa relação ecológica ela é obrigatória. Como assim, professora, obrigatória? Se você retirar estes organismos, quebrar o elo da relação, ambos os indivíduos morrem. Então, no caso do líquen, que é a união entre fungos e algas, separe os dois, desfaça a relação ecológica, que é o líquen, e tanto o fungo como a alga irão morrer. Retire as bactérias que estão no intestino do no intestino do boi. O boi não vai ser capaz de digerir aquilo que ele se alimenta e ele vai morrer por desnutrição. Do mesmo jeito, então, os protozoários que vivem no intestino do cupim também realizam uma relação mutualística interespecífica e positiva. Nós já falamos sobre isso. Vamos agora voltar para as atividades. Vamos aqui. O quadro a seguir representa 5 casos de interação entre duas espécies diferentes, espécie A e espécie B. Se são espécies diferentes, você já sabe que é inter ou intraespecífica? Interespecífica. Legenda: 0, a espécie não é afetada em seu desenvolvimento, mais o desenvolvimento da espécie é melhorado, menos o desenvolvimento da espécie é reduzido ou torna-se impossível. Então, entenda bem, o 0 é quando não ocorre nada, não há benefício nem perda na relação, mais quando há uma relação harmônica, né, quando ambas as espécies são beneficiadas, e negativo quando alguém sai prejudicado da relação. Então, vamos olhar. Os tipos de relações apresentadas são, respectivamente, vamos lá, no 1, certo? 0, 0. Vocês estão percebendo aqui? Então, nessa hora, eu tenho uma relação que a gente não citou aqui, mas na videoaula, mas que a gente reforça aqui. Aqui é uma relação neutra, onde é aquela relação que tanto faz. É um neutralismo, ou uma neutralização, ou uma relação neutra. Ou seja, não há nem ganho nem perda para nenhuma das espécies. É uma relação que pode acontecer, como pode não acontecer, e está tudo bem para as duas espécies. Então, o 1 é uma relação neutra, de neutralismo. No 2, veja que as espécies unidas, todas as duas são prejudicadas, e separadas não ocorre nada. Isso daqui eu tenho um exemplo de competição. Por que, professora, que é competição? Porque você vai trabalhar com duas espécies e que vão estar duas populações ou duas espécies que vão estar competindo. Teoricamente, quando essas duas espécies competem no ambiente onde elas vivem, o que acontece? Um dia uma ganha, outro dia a outra pode ganhar, e nessa troca de ganhar e perder, o número populacional de ambas as espécies diminui. Então, é uma relação de competição. Professora, mas eu assisti a videoaula e a senhora colocou lá na competição mais menos. O que é esse mais menos lá no slide e por que aqui está menos menos? Porque eu estou relacionando o todo. Aqui nessa questão, ele está relacionando o todo. No todo, é como se eu estivesse analisando não apenas uma, mas todas as relações que possam vir a acontecer entre essas duas espécies A e B. Então, no slide, o que foi que eu expliquei? Numa situação isolada, uma competição interespecífica, onde dois animais
de espécies diferentes habitam uma determinada área, eles estão se relacionando e eles estão competindo por um alimento, sempre vai ter aquele que vai sair vitorioso e aquele que vai sair perdedor. Então, naquele momento, naquela hora, o cara que perdeu, ele sai prejudicado porque ele ficou sem um alimento. Mas se eu tiver uma visão mais holística de tudo, uma visão geral de tudo, o que é que eu vou vislumbrar? Que tanto a espécie A como a B vão sair prejudicados em algum momento da relação, tá? Por isso que aqui a gente fala de competição. No 3, espécie A positivo, espécie B negativo, ou 0. Isso aqui é uma relação bem simples. Lembra da rêmora e o tubarão? A rêmora tá de boa, ela tá morta de feliz com a relação com o tubarão, mas o tubarão tanto faz, ela não importuna ele, ele não importuna ela não faz nada que agrida ele tá de boa na vida dele, seguindo, se alimentando. Só tem uma coleguinha que tá ali do lado para comer os restinhos que ele deixa. É um comensalismo padrão, certo? No 4, menos e 0. Nesse daqui, o que eu tenho? Esse daqui é um exemplo clássico de amensalismo. Por que, professor? O que é o amensalismo? O amensalismo é todas as vezes que eu tenho uma espécie liberando uma toxina que vai agredir a outra espécie ou impedir que essa espécie prolifere. Por exemplo, nas indústrias farmacêuticas, quando eles começam a fazer os antibióticos para determinados micro-organismos, o amensalismo é uma relação que eles utilizam. Eles levam uma toxina produzida por algum organismo e inserem no patógeno. Se essa substância for liberada e inibir a proliferação, a gente considera como um amensalismo. Por exemplo, o exemplo que a gente tem aqui na parte de meio ambiente são as marés vermelhas. Quando as algas diatomáceas liberam substâncias que tornam uma parte do mar vermelhinho, e essa substância vai agredir a vida marinha que está abaixo, né? Então é um amensalismo. E o 5, mais, quando as duas espécies são beneficiadas e elas separadas saem prejudicadas. Isso é mutualismo. No mutualismo, as duas espécies saem beneficiadas da relação ecológica e, se separadas, elas vão morrer. Se você acompanhou toda essa explicação, você chegou no conceito de que o item B é o item verdadeiro. Vamos seguir. Questão 4. Opa, meu gabarito aqui sendo mostrado, não pode ser assim. Questão 4. Se duas espécies diferentes ocuparem no mesmo ecossistema o mesmo nicho ecológico, é provável que elas façam o quê? Uma competição. Por quê, professora? Porque na hora que você diz que duas espécies habitam o mesmo ambiente e apresentam o mesmo nicho ecológico, então tudo que elas fazem é bastante semelhante em relação a tipo de moradia, ao tipo de alimentação, ao tipo de hábito. Então, elas vão competir pelo alimento. Então, isso é uma competição. Como são espécies diferentes, competição interespecífica. Também é o item... Opa! B de bola. Ok? Vamos ler a quinta questão. A associação existente entre os ruminantes e as bactérias que vivem em seu estômago é um caso de... Nós já falamos isso. Qual é a relação existente entre os ruminantes, como o boi, o carneiro, e as bactérias que vivem no estômago dele? É uma relação de mutualismo. Ok? Vamos lá? Vamos lá. Vejam aqui os itens. Só vai servir para mim o item A, porque é mutualismo. Então, vamos aqui. Aí, sexta questão. Podem organizar-se em sociedades? Qual o item que vai mostrar indivíduos que podem viver em sociedade? Quem é que vocês acham? São as aranhas, os besouros, os gafanhotos, as traças ou as vespas? Vespas, né, galera? As vespas, elas formam grandes sociedades
onde todas elas trabalham em conjunto para manter o seu ninho funcional. Então, o item correto para essa questão é o item E, pois as vespas formam sim uma sociedade. Existe uma casta nas vespas, na população de vespas, onde elas vão trabalhar em prol dessa comunidade que elas desenvolveram, essa sociedade que elas desenvolveram, para que elas possam se manter vivas, né? 7ª questão, estamos bem pertinho da última, né? Até a 10ª questão. 7ª questão. Enquanto as onças devoram as suas presas, os urubus esperam. Quais as relações ecológicas envolvidas nesta situação? Bom, eu tenho aqui 2 relações ecológicas distintas. A primeira, as onças devorando as suas presas. Isso é um exemplo de predação, porque a onça está caçando e ela caça e devora a presa que foi o objeto da caça, tá? Então, isso aqui é predação. A segunda relação ecológica está entre os urubus e a onça. Em que sentido? O urubu fica lá lindão, olhando, esperando as onças irem embora para ele poder, enfim, comer, né? Aí seria uma relação de comensalismo, né, professora? Sim, mas aqui nessa questão eles colocaram outro nome, eles não colocaram comensalismo. Qual é a relação que você vai dizer? É o sapróforo, ou seja, se alimenta de carne morta ou de restos de animais deixados por outras espécies, ok? Algum problema com essas questões? Lembrando, galera, que em qualquer momento vocês podem entrar em contato comigo para poder esclarecer alguma dúvida, fazer um comentário no próprio vídeo que está no YouTube, para poder fazer com que a gente tenha uma interação mais massa, bem mais interativa, bem mais engajada, para que a gente possa junto construir esse saber. 8ª questão. Quando o relacionamento entre 2 seres vivos resulta em benefícios para ambos os associados, dizemos que ocorre mutualismo. Professora, mas por quê? Porque vamos lá. Vamos olhar aqui quais são as relações que tem. O comensalismo, um sai beneficiado, o outro não. Lembra da rêmora e o tubarão? A rêmora está de boa, feliz da vida porque está comendo os restos deixados pelo tubarão, mas o tubarão não sai beneficiado de nada. O hiperparasitismo também não, porque no caso do parasitismo, alguém está servindo de alimento para outra espécie, então já está um prejuízo nessa relação ecológica. A gente está buscando 2 espécies que estão saindo beneficiadas. Parasitismo, do mesmo jeito, gente. O parasita está se alimentando de outra espécie, não há benefício para as 2. E no caso do inquilinismo, você vai lembrar do exemplo da orquídea. A orquídea, ela mora sob o tronco de árvores, mas essa árvore ela não vai ser prejudicada. Para ela, tanto faz a orquídea estar ou não no seu tronco. Mas para a orquídea, a relação é fantástica, porque ela está mais alta, ela vai conseguir maior luminosidade, tá de boa. Tá? 9ª questão. No combate às larvas dos amofelinos, que são os mosquitos transmissores da malária, foi utilizado com eficiência um pequeno peixe larvófago. A utilização desse animal na área de saneamento para o controle dessa parasitose foi bem sucedida em regiões infectadas pelo anófeles e onde era grande a incidência de malária. O método citado, não poluente, substitui o clássico processo de deposição de óleo na superfície de água, que vai evitar, no caso, né, a proliferação dos ovos do inseto, que mata as larvas, mata as larvas por asfixia. A ação do peixe Gambasia affinins em relação ao Amophelinus, né, é um exemplo de predação. Por quê, professora? Porque o peixe está comendo as larvinhas do inseto e diminuindo assim a população de insetos que vão habitar esse ambiente, causando a doença que é a malária, ok? E para a nossa última questão, vamos aqui.
Observando-se cuidadosamente o trecho abaixo, 1 é um selenterado, no caso a hidra, que vive sobre a rocha vazia do molusco 2, agora ocupada por um crustáceo 3, sem carapaça, e 4 é um peixe carnívoro. 1 consegue alimento mais facilmente que quando fixado sobre a rocha. Por sua vez, 3 lucra perdendo alimento. 3 lucra podendo alimentar-se dos restos de 1, além de defender-se do 4, que se alimenta do 3, mas evita aproximar-se devido à presença do 1, que ele teme. Eita bagunça! Eu peço a vocês para colocar essa questão no caderno e tentar vislumbrar o que está acontecendo. O que eu tenho aqui? Nessa questão, eu tenho nada mais, nada menos que relações ecológicas de predação, de inquilinismo, mas a única que cabe aqui como resposta, se você for bem ler, comensalismo entre 1 e 3, não. Perceba que o 1 não está se alimentando dos restos deixados pelo 3. Mas o que eu tenho é uma protocooperação entre 1 e 3, porque o 1 vive sobre o 3 e ambos estão ali mantendo uma relação benéfica, onde o 1 obtém o alimento e ainda defende o 3. Então é uma relação de protocooperação. O 3 está garantindo a locomoção de um animal que seria fixo, enquanto que o 1 está servindo de proteção para o 3. Então eu tenho aqui uma definição de protocooperação. Certo? Espero que tenha fixado. Vamos lá fazer uma revisão bem rápida e bem sucinta desse conteúdo em forma de música. As relações podem ser para ganhar ou tão para perder, existindo ou não harmonia. Isso é o que devemos saber. Oiaiá. Ela terá harmonia se não houver prejuízo e se alguma das partes tiver algum benefício. Podem ter corpos ligados, são bactérias, corais ou alguns protozoários. Sociedade é marcante, os corpos são separados, organismos em funções com as abelhas já são. O crocodilo e o palito na protocooperação, ajuda não obrigatória, faltando não morrerão. Porém, no mutualismo, a união é vital. Algas e fundos são links, protozoário e cupim. Outro não tá nem aí. O leão deixa pra hiena e ela morre de rir. Inquilinismo em orquídeas que se apoiam serão. Peixe entrou na teoria que serviu de proteção. Cabra, preste bem atenção, se você não se ligar, é bom por recuperação. As relações podem ser para ganhar ou então para perder, existindo ou não harmonia, isso é o que devemos saber. Oiê, oiaiá. Mas se houver prejuízo, desarmonia já é. Um ganha e outro se ferra e assim não dá pé. Competição é danada, o recurso faltará. Disputa é sempre acirrada e o mais forte vencerá. No amensalismo, produtos, fatores inibirão que a espécie amensal cresça, antibioses serão. Datismo apresenta a presa e o predador. O viadinho deu mole e o leão abocanhou.
Canibalismo aparece dentro da mesma espécie. Matou e teve motivo. Em peixes isso acontece. Parasitismo favoso, vivendo às custas alheia. É o parasito na boa e o hospedeiro esperneia. Para acabar com desarmonia, cabra, preste bem atenção. Se você não se ligar, você vai ficar no prejuízo. Não. Então, galera, ficamos aqui com nossa videoaula. Espero que vocês tenham assistido até o final. Até a próxima. Fui!